Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com o programa preferido de todo o Rio Grande do Sul, Atualidades Pampa. Equipe completa, comentários, bom humor, diversão, tudo nós temos aqui. Falta só a sua participação através do WhatsApp 999-777-001 ou através do nosso e-mail atualidades@pampa.com.br. Um dia ou um programa onde nós vamos falar, entre outras coisas, sobre a dificuldade de quem tem o seu carro apreendido, seja pela razão que for, da perícia no carro. Às vezes leva 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, né? E o seu carro fica lá. Quando você vai tirar o seu carro, já está em petição de miséria, como diriam as pessoas. Um outro assunto também que não tem como a gente deixar de falar, mesmo que seja comum, mas cada vez mais o nosso estado está transformando-se num Rio de Janeiro. 3 policiais civis foram presos hoje e entre as acusações, envolvimento no tráfico de drogas, facilitações, né, para os traficantes e coisas deste tipo. Eu não sei o que mais o que tu destacasse hoje, Mário Barcelos, nas coisas desta quarta-feira. Temos muitos assuntos importantes, principalmente os assuntos políticos, que disse o Lula, que não disse o Lula, o que disse o Álvaro Dias, o que disse que disseram todos os candidatos. Mas a criminalidade que cresce a olhos vistos no Brasil, devido àquilo que já citei tantas vezes reiterei, tanto na Rádio Pampa como aqui na televisão, a respeito da educação. Enquanto não mudar a educação, isso já se tornou repetitivo, né? Sabe? Mesma coisa, sabe? A gente diz, mas não existe um modelo. E eu não vejo nenhum dos candidatos, todos os candidatos à presidência da República, eles abordam esse tema, aquele tema, etc. Mas nenhum deles fala com profundidade de como será o sistema educacional. Como será? O sistema educacional continuará mantendo ideologia, como mantém hoje, pelo menos determinados professores? Então eu não vejo como solucionar o problema da criminalidade. Matam-se 5, 6, 10, 1, 2, então todos nós andamos na rua com muito medo, dona Magda. É verdade, né? O Chicão Tefone tem até uma notícia a respeito da falta de segurança. A falta de segurança hoje me deixou estarrecido, cara. Um empresário, amigo meu, o Isidoro, tem um empresário de comunicação, empresário de jogador de futebol, ele me disse que marcou um encontro com um amigo num shopping no norte da cidade, que é o Iguatemi, precisamente. E o cara foi numa caminhonete Sportage, fechou o carro, o rapaz saiu, deixou, voltou o carro com os vidros quebrados e roubaram tudo lá dentro. Quer dizer, dentro de um estacionamento que você paga um absurdo, R$14, R$13, para ficar 4, 5 horas, estão roubando dentro do shopping. Então, quer dizer que então não tem mais. Era o restaurante que é roubado dentro do shopping. Por isso que Dia dos Pais, Magda, eu tenho falado aqui no Shopping Praia de Belas com amigos meus, assim, de relojoaria, que normalmente é um objeto de presente para o Dia do Pai, nunca teve um nível tão baixo de frequência no shopping. O Shopping Praia de Belas hoje estava vazio de tarde. Não é que é falta de grana, é falta de segurança. O cara tem medo de ir lá, compra o presente e é assaltado. Agora, é importante deixar bem claro que, por mais que o estacionamento tenha alguns avisos de que não somos responsáveis pelos objetos deixados dentro do seu veículo, são responsáveis. Essas pessoas podem procurar a justiça, que vão receber essa indenização, porque o shopping tem responsabilidade, quem administra o estacionamento da mesma forma. Jurisprudência mansa e pacífica, e se pegar um advogado bom que nem o doutor Gustavo, ainda não consegue levantar o valor aí. Ganha outro carro. Ganha 2 carros. Ganha 2 carros. Gustavo Vitorino hoje está de fazer o registro para a posteridade. Está belíssimo no seu traje. Isso exagerou. Belíssimo no seu traje. Ruschel, ele fica elogiando. A gravata, estás espetacular. Tu estás vestido como se fosse te casar. Não roga praga, não faz assim. Não fica rogando praga. Alguns exageros, respeitosamente. Exagero. Porque ele tá bem vestido, sim, mas daí tá lindo. Pelo menos 2 dias por semana eu tenho compromissos ligados ao direito, e aí eu procuro botar um... Mas é novo esse terno. Não, já é bem mastigadinho. Não pode. Sim, já. Ele fez, assim, uma combinação. Ele tá perfeito. Alguém combinou essa tua roupa. Eu. Não.
Não. Pode largar o jogo. Pode dar o nome da personal style. Não, eu. Tu tem uma personal style. Não, eu tava sóbrio. Ajudou muito, né? Ajudou muito. Ajudou bastante. Mas sabe que o Marley falou sobre educação e ontem nós, no Rabicho, falamos bastante também sobre educação. E hoje o parlamento francês aprovou uma medida que eles chamam de medida de desintoxicação, que é para proibir o uso de celular, tablet ou qualquer coisa parecida dentro das escolas. Eles querem evitar, porque o que acontece hoje? Uma distração muito grande por parte dos alunos com relação ao celular. Todo mundo carrega o celular para dentro da sala de aula e acaba tendo aquela distração, entra em rede social e tudo mais. Então, eles fizeram essa proibição. Tem gente que está criticando, tem gente que está dizendo que não tem como controlar esse tipo de coisa. Lá no Paraná, eles tentaram isso e conseguiram uma liminar na justiça. Um juiz deu a liminar dizendo que o professor não tem o direito de impedir o aluno de utilizar o tablet ou o celular no modo avião. O tablet ele pode ser utilizado na proposta da escola. A escola, para conhecimento, busca através do tablet alguns sites. Daí é até interessante, porque hoje é a tecnologia que nós temos a nosso favor, né, para buscar informação. Agora, para usar a rede social e para se distrair durante as aulas, eu acho uma boa medida, mas realmente o controle, como que vai ser feito? Eu gostaria de tecer um comentário sobre essa legislação, porque ela é muito curiosa e, mais do que tudo, ela é corajosa. Tanto que a Inglaterra está de olho e pretende também seguir. Eles não vão fazer só em creches, não vão aplicar essa lei apenas em creches e escolas, como também pretendem levar no próximo mês para as universidades. É interessante porque a França, em termos de educação, tem uma tradição de honrar determinados limites e de fazer escolhas corajosas no sentido de manter uma linha tradicional e antiga. Atualmente, a gente reconhece estudos e, além do direito, eu estudei psicologia e isso já está assentado na área da psicologia, que crianças até 2 anos devem evitar contato com celular, tablet e o que for. Isso já está assentado. E eles continuam fazendo estudos a respeito do que significa o cérebro estar em contato com esses aparelhos na primeira infância. Então, ao mesmo tempo, a gente sabe que para ganhar conhecimento, o que é a gente ser inteligente? O cérebro, ele consegue filtrar. E ao filtrar, ele foca. Aí a gente consegue absorver um conhecimento e formar um conhecimento. Quando a gente está distraído, a gente não consegue formar um foco. Então, eles têm bases teóricas, bases muito científicas, bem interessantes sobre esse assunto. E eu acho corajoso porque também a gente vive uma sociedade em que se terceiriza a educação. E em casa, muitas vezes, para dar conta dos inúmeros papéis que a família exerce ao mesmo tempo, se deixa as crianças exageradamente. Ô, Roberta, eu contesto um pouco essa decisão dos franceses. Eu li sobre isso, mas eu acho que os franceses... E não existe punição. Eu acho que os franceses têm que repensar um pouco pelo seguinte... E eu acho isso fantástico, não existir punição, porque, na verdade, a inteligência muda de lugar. Precisa ser construído, e isso é típico francês. Se a gente estuda, inclusive, a forma da legislação e a aplicação das leis da França, eles têm muito isso, da questão da liberdade. Sim, mas eles pensaram... Vai haver punição. Mas olha bem, eles pensaram num contexto de liberdade, digamos assim, tirando a liberdade. Contexto de liberdade. A Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, a UCLA, tem um estudo publicado na internet já faz quase 10 anos. Logo que surgiram os primeiros tablets e notaram o interesse da criança. E eles chegaram à seguinte conclusão: a inteligência, ela muda de lugar. Ela muda de lugar. Quer ver uma coisa? Eles concluíram que as crianças modernas precisam de professores modernos. Eu tive, alguns anos atrás, a professora Ieda Cruz, era a governadora do estado, e a secretária de educação dela participou do meu programa. Não lembro o nome dela. Isso, participou do meu programa na Rádio Pampa. E ela disse o seguinte: Gustavo, tem meninos de 14, 15 anos que, se eu der caneta, papel e pedir para ele calcular a raiz quadrada de 5 dígitos, eles não sabem fazer.
Mas como é que eu vou chamar esse menino de burro despreparado se ele vai em casa e escreve linha de comando para computador, altera um aplicativo? Sim, eu entendo. Por isso que eu acho que é corajoso. Esse é um aspecto. Por isso que eu discordo dos franceses. Eu li sobre isso e achei que a França, tentando ser conservadora, ela ignorou um processo de avanço tecnológico que vai ser inevitável. A proibição é o uso pessoal do celular. Agora, não da atividade. Não da atividade. O uso de tablets e afins. A tecnologia está liberdade. Está livre, desculpa. Dentro da escola, como proposta pedagógica. Desde que autorizado pelo professor. Desde que autorizado pelo professor, é bem-vinda. O que não é bem-vindo é o celular para ficar trocando mensagem, etc. Essa é a E o que é corajoso? É justamente te interrompendo, é a invasão da privacidade. Por quê? Porque vai ser usado e aí como é que tu vai comprovar que tu não estás conversando com amigos ou não está fazendo uma cola, não está viajando? Essa decisão da Justiça do Paraná lá, eu não sei qual foi o desdobramento, mas essa decisão da Justiça lá dizendo que a professora não tinha o direito de tirar o celular da criança porque os pais tinham o direito de manter contato permanente com a criança, foi um negócio fundamentado, meio assim, eu fiquei meio assim com aquela decisão, eu digo, o que é isso? Mas eu temo que aquilo acabe virando ou formando uma jurisprudência muito perigosa. Eu concordo com vocês, eu acho que tem que ter limitação, especialmente do celular. Especialmente celular. Porque distrai. A gente sabe que distrai. Eu acho que uma coisa é o dispositivo eletrônico, a outra coisa é a interface na internet. Mas isso aí não vai faltar. A tecnologia não vai faltar para o francês. Mas não, agora, Carla. Senhores, a matéria é extremamente controvertida, mas o que não é controvertido é que se nós adultos não conseguimos nos habilitar diante de um celular e ficamos olhando para ele permanentemente, o que será exigir da criança? Eu acho que no meio a sabedoria, e não estou criando a roda aqui, na verdade, o celular ele deve ser desativado, deixado ao lado, e quando tiverem atividades com pesquisa, também atividades necessárias. Então, isso exige uma autorização que vem de cima para baixo, a diretoria fixa as normas, nós teremos períodos, né? Período, segundo e terceiro período vai ser para trabalhar engenharia eletrônica, pode ter acesso, aí bota seus celulares, todos liberam e trabalha. Agora, o celular permanentemente, como vai fazer concentração, como vai ter retenção de informação, como vai fazer a raiz quadrada, como disse o Gustavo ali, tu com o teu celular e os teus amiguinhos mandando, e os menininhos já mandando mulher pelada respeitosamente para um para o outro, né? Não, vamos tratar com seriedade o tema. É que é uma coisa assim, eu preciso fazer contato com meu filho. Não, cara pálida. Na hora que teu filho estiver na escola, se tu precisares de alguma coisa, tu entra em contato com a diretoria vai na sala de aula do teu filho. Se não, como era a casa da mãe Joana. Sempre foi assim. O que me chamou bastante atenção em Paris e também no sul da França, assim, em cidades pequenas, Marne e Barcelo, todos os colégios tinham o tal do Liberté, Égalité e Fraternité. O que a gente perdeu também na nossa escola foi esse espírito de patriota, né? Antes a gente ia, cantava o hino nacional, cantava o hino do Rio Grande do Sul, em datas comemorativas. Nós estamos com uma escola ideologizada. Né? Exatamente, a gente deveria resgatar esse tipo de coisa também. Nesses últimos anos. Tempo pra cá virou ideologia. Dona Magda, posso trazer outro tema polêmico, já que nós arrancamos bem? Vamos lá. Vamos manter o nível. Vamos continuar com a... Isso aí, vamos lá. Com a antítese da notícia. Foi assinado um decreto hoje pela presidente Carmen Lúcia, que está no exercício da presidência do país, um decreto onde criou-se uma cota para presidiário e ex-presidiário, uma cota de trabalho. Então, todas as licitações a partir de agora, onde a União fizer fazer esse contrato, assinar, chegar ao fim, com a União acima de R$330 mil, tem uma tabela, ela tem que ter uma cota que vai de 3% a 6% do seu número de funcionários. As atividades... Vigilância, a vigilância não quis nem entrar, como é que seria alguém presidiário fazer a vigilância, mas tá. Vigilância, limpeza, consultoria, atividades simples. A decisão fica a cargo do juiz da vara de execuções, por exemplo, há vaga, então o presidiário se candidata e o juiz diz se a pessoa está apta a fazer. Quem está com crime, ainda com crime de tempo maior, tem que ter cumprido 1/6 da pena para se habilitar. Então, isso aí choca a matéria controvertida. Nós que queremos a ressocialização do preso, mas também choca mais uma cota em relação à carga de desempregados nesse país de 14 milhões de reais. O tema é polêmico.
polêmico e olha, eu não consegui concluir. Olha só o que é a interatividade do nosso programa. A professora Fernanda Guerra, de Tramandaí, disse o seguinte, na escola dela, os pais decidem nas reuniões de conselho e assinam um termo de compromisso com a proibição do uso de celular durante a aula. Muito bem. Os pais assinam um termo proibindo, ou seja, a proibição da professora tem a concordância colégio dos pago, pais. Né, Gustavo? A informação é da professora Fernanda Guerra, de Tramandaí. Obrigado pela participação, professora. Com certeza um colégio pago que pode criar a própria norma. Não, é escola pública. Ela colocou a diretoria teria essa autorização dela, sem ser da Secretaria de Educação. Professora, eles a autorização é dos pais. Dos pais, entendeu? É um encontro de pensamentos entre os pais e os professores, que é para não ter dois comandos. Não, eu entendi, mas este comando veio da escola e se acertou com os pais isso. Por isso que eu estou dizendo, se um pai se resigna, sendo a escola pública, como funciona? Ele não é obrigado a retirar o filho. Porque por isso que ele teria que ser uma ordem de cima para baixo. Por isso que me parece ser uma escola privada, Gustavo. Ela tem essa informação. Eu estou aguardando aqui a professora, mas a professora Fernanda Guerra participa regularmente do nosso programa. E ela é professora do Estado. Não sei se ela é do Estado ou do município, mas ela é professora de escola pública. Então, vou aguardar aqui a manifestação da professora. Olha aqui, os nossos telespectadores, através do WhatsApp, já estão perguntando, será que com essa cota o Lula pode ser candidato? Ai, que maravilha! Nós temos notícias sobre isso. Temos, exatamente. Então vamos lá, a notícia. Quer dizer, tu tem mais alguma coisa pra ler? Que o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, se manifestou hoje, porque a defesa do Lula entrou com um pedido para afastar, né, a decisão, a possibilidade já de cumprimento da pena com a condenação em segunda instância, afastar, e o ministro Edson Fachin já tinha se manifestado em medida liminar, negando esse recurso, mas entende que deveria ser votado no seu mérito até o dia 15, que é o último dia para, então, colocar no tribunal... no TSE as candidaturas. Então, o ministro acredita que esse recurso do ex-presidente deve ser votado, mas quem pauta é a ministra Carmen Lúcia. Que é a presidente. Mas esse negócio tá virando sacanagem. Tem gente que tem processo lá, dormindo em gaveta há 5, 6, 7 anos. Aí o Lula entra com recurso, na outra semana querem julgar. Não, querem julgar. É uma sacanagem. O STF também precisa dar o respeito. Querem julgar como uma medida de proteção para que não aconteça depois do dia 15, que ele entre na chapa para a presidência da República e depois seja impugnado e tal. Gustavo, então, a gente lendo a decisão dele, e ele está muito à vontade porque ele foi quem negou a liminar. Exatamente. Ele negou esse pedido e esse pedido, então, ele negou liminarmente e ele vai a plenário. E os fundamentos dele passam muito com o que a gente discutiu aqui. Faz uma pesquisa, faz com Lula, faz sem Lula. Vai conseguir, ele vai ser o Tribunal Eleitoral, vai dar licença ou não vai dar licença? Isso é uma escolha. O que ele diz que era para terminar essa desordem social, nós que estamos diante de um pleito tão importante, que se fizesse o julgamento e decidisse. Porque no momento que o plenário do STF decidir, ele está acima, Gustavo, do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, ele definiria como mérito a questão se o Lula terá direito à elegibilidade ou não. Então terminaria toda essa novela. Eu não vejo com maus olhos não, Gustavo. Vi pelo outro lado a notícia. Atenção, acabo de receber aqui a Lei 12.884, do dia 3 de janeiro de 2008, assinado pela governadora Ieda Crucius. Diz a lei: faço saber em cumprimento do disposto do artigo 82, parágrafo da Constituição do Estado, aprovado pela Assembleia Legislativa. Artigo 1º. Fica proibida a utilização de aparelhos de telefonia celular dentro das salas de aula nos estabelecimentos de ensino do Estado do Rio Grande do Sul. Parágrafo único. Os telefones celulares deverão ser mantidos desligados enquanto as aulas estiverem sendo ministradas. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor a partir da sua publicação. Dia 3 de janeiro de 2008, governadora Ieda Crucius. Tem uma lei. Beleza, hein? Que beleza. Que beleza. Obrigado. E foi uma professora que me mandou a lei. Bom, isso é muito Obrigado, importante. Olha aqui, nós estamos falando do Lula e do Luiz Fux, né? Do Fux é o ministro. Mas ele disse que... Não, Fachin. Tá, mas agora o ministro Luiz Fux afirma em decisão que Lula é inelegível. Para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, há uma inelegibilidade chapada na eventual candidatura do ex-presidente atualmente preso em Curitiba.
afirmou essa decisão nessa quarta-feira e tal, barará, 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 barará. O PT fará uma convenção para a confirmação do nome, enfim. Ele é inelegível, mas nada impede que ele entre com pedido de candidatura, formalize no dia 15 e depois isso seja impugnado. Depois tenta uma liminar no TSE. O Fux deu uma declaração e não uma decisão. Uma declaração, não, uma declaração. Foi a professora Denise que mandou a lei, viu? Obrigado, professora. Desculpe, eles podem nos contribuir, Gustavo, eles podem nos contribuir, Dona Magda, dizendo se está operacionalizado isso mesmo, se o professor consegue ter esse conteúdo. Eu estou muito distante dos bancos escolares, meus filhos já estão grandes, né? Mas quem puder contribuir com a gente, né, se funciona uma sala de Falando em escolas e coisas, vamos ao livro, Mário Barcelos, que os alunos leem pouco hoje em dia? Pois é, leem muito pouco. Vocês sabem que as pessoas às vezes me perguntam como é que eu posso ficar rico? Se eu soubesse, eu teria ficado rico, né? Mas ficar rico fazendo o que você gosta. E esse livro aqui, que é um dos meus livros prediletos, porque é um livro que se lê em pílulas, porque são dicas. Warren Buffett, que é um americano, um homem extraordinário, porque é um dos homens mais ricos do mundo. Eu não sei se está aparecendo bem a capa aí, né? A capa. Ele tem algumas frases que são absolutamente geniais, né? Eu vou retirar aqui, porque eu preciso ler essa frase aqui, que acho a melhor frase de todas. Quero ser capaz de explicar meus erros, ou seja, só faço o que compreendo totalmente. Eu acho fantástico isso, porque as pessoas fazem as coisas por fazer, vou indo, vou descobrindo no meio. Não. Eu quero explicar os meus erros, por isso eu preciso entender o que eu estou fazendo totalmente. Este é um meio de evitar os erros. E quem pode ler esse livro, aprender muitas coisas, o amor que ele tinha pela mãe dele. Por exemplo, ele deu um Cadillac para a mãe dele. A mãe dele completou 80 anos. Mãe, vou te dar um Cadillac. Ele deu o Cadillac. E ela disse o seguinte: olha, eu não quero mais o Cadillac, andei 12 mil quilômetros. Na minha bicicleta ergométrica, eu andei 40 mil quilômetros. Ela tinha 80 anos de idade, então ela já sabia andar, ela morreu com 92 anos de idade. Mas dentro da sociedade americana, dos milionários americanos, ele é um dos grandes exemplos pelo jeito que ele vive. Por exemplo, quem está de fora, e às vezes até amigos e familiares, não entendem que o Warren e a esposa Susan Buffett continuam casados, mas moram em casas separadas. Entretanto, quem passa algum tempo com ele e conhece sua companheira, Astrid Menks, acredita não existirem vítimas nesse arranjo. Buffett, que fala da esposa com ternura, certa vez a descreveu da seguinte forma: Susan é uma pessoa que gosta de caminhar sem destino. É um espírito livre, por isso ele deu liberdade à mulher. E quando ela terminou de trabalhar, ela entrou em depressão e ele disse: o que eu vou fazer da minha vida? Aquilo que você mais gosta, cantar. Ela fez um teste, passou e começou a cantar. Então esse é um homem que você tem que seguir os exemplos dele. Compre esse livro, que eu tenho certeza, aproveite, porque são dicas. Um livro facílimo de ler, são palavras simples, colocações simples de um homem que chega pobre ao Wall Street e se transforma no maior investidor do mundo, o senhor Warren Buffett. Que sabe quanto custa um divórcio também. Bom, mas eu não sou vitorino, tudo que eu falo esse cara aí tem coisa. Bonzinho ele não é. Bonzinho ele não é. Não aguento mais o Vitorino te desconstituindo, Mário. Não, vamos passar para a lista. Vamos passar para a lista com uma dica cultural. Mas eu quero que as pessoas aprendam. É muito difícil aqui, muito difícil. Não adianta. O senhor Vitorino, ele me prejudica emocionalmente. Fala. Os tribalistas, né, que é formado pela Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brau, estão em primeira vez, né, em turnê juntos e vão estar em Porto Alegre neste mês, no dia 24. Sim. E falando neles, a Marisa Monte e o Arnaldo Antunes, eles estão cobrando R$220 mil do ex-prefeito de São Paulo, João Dória, porque ele utilizou uma música deles em um vídeo, em um evento. Então, eles disseram que estão pedindo por danos morais e materiais pelo uso sem autorização. Eles disseram que esse vídeo foi utilizado para fazer uma propaganda política e autopromoção de João Dória. Ele se defendeu dizendo que a música estava rolando ali num som, um ambiente que foi espontâneo, que ele não teve culpa, mas ele demorou 2 meses para se pronunciar. Então, de qualquer maneira, os artistas estão pedindo essa indenização
Eles estão querendo arrumar um troquinho, porque eu vi o vídeo. Ele tava num ambiente, pediram para ele se manifestar, ele foi, falou e estava tocando som de fundo. De fundo. No ambiente. Som ambiente. O som ambiente e estava tocando uma música dos Tribalistas de fundo. Aí agora o Arnaldo Antunes e a Marisa Monte, de quem eu gosto, agora gosto mais ou menos, estão tentando arrumar um troquinho. Marisa Monte é uma grande cantora. Estão tentando arrumar um troquinho. Filha do meu amigo Paulo. Maravilhosa. Tu acha que eles vão conseguir? Eu não sei, vai depender do juiz, porque ultimamente tem cada decisão aí. Ninguém sabe mais. Cabeça de juiz. Cabeça de juiz nesse país é uma surpresa sempre. Chicão. Eu vou pegar a carona do Barney em relação ao Warren Buffett. Se ele falou sobre o casamento dele, isso eu posso dizer que eu já fui casado 3 vezes. Sabe? Com Warren Buffett? Não, parou, Agora eu tô falando. Eu fui casado 3 vezes. E essa é uma matéria que eu conheço. Porque eu conheço os dois lados da moeda. O lado do amor, da saturação, da decadência, da paixão, do sofrimento, tudo. E o Russo pode, da traição, tudo isso eu conheço. E o Russo pode me corrigir. O casal que quer ter uma relação longa, não sprint, 100 metros rasos. Paixão, vamos morar junto, 4 meses depois explodiu. Sprint é bom. Uma maratona ou uma meia maratona, 15 quilômetros ou 42 quilômetros, que é uma maratona. Melhor coisa do mundo. Essa é a forma que eu posso dizer. A metade da semana, os dois moram juntos. E a outra metade, cada um mora relação compartilhada. Quiser. Eu acho que essa aí cria sempre a motivação do casal. Senão fica aquela saturação. Termina chamando de pai, de mãe. É só o filho que segura, é supermercado, é rolo, é briga. Não é legal. Essa aí o Vitorino tem razão. É divórcio na certa. O Russo pode me confirmar comigo. Eu gostaria de saber quanto tempo duraram os teus relacionamentos. Duraram enquanto tiveram paixão. Porque os outros que estão durando aí... Mas os outros que estão aí estão na obrigação. Sabe por quê, cara? A maioria, eu conheço, que eu frequento várias sociedades. O baixo clero, o alto clero, a sociedade da rua, a sociedade top. Os casais, os Vitorino tem razão, eles estão se suportando, porque uma separação com filhos e um patrimônio grande é muito caro. Então o marido trai, a mulher tem o bonitão da academia no motel de tarde. E quem diz que não? E quem diz que não é hipocrisia. Eu sei, porque eu entrevistei o Abacus, que é o maior detetive de Porto Alegre. Ele já fez uma vez um trabalho para mim. Ele me deu um relato fantástico. Como é que as mulheres traem? Elas deixam o carro no estacionamento de supermercado, pegam um táxi, se reúnem com a amante de um tal lugar e vão para outro lugar, por causa do rastreador. Porque o rastreador, quando o carro entra embaixo do supermercado, embaixo do cimento, perde o contato. Essa é a realidade da vida. Nos conta por que tu contratou o serviço do Abacus. Na época, eu queria saber se era verdade os boatos. Se era verdade. E tinha o rastreador. O rastreador é legal, porque eu monitorava pelo iPhone, pelo telefone. E ele era real time, quem me deu foi arte som, o Regis Lorenzi. E eu vi a mulher andando pela Vicente Monteja com o carro, daqui a pouco eu digo, vai passar pelo Motel Moinho. E eu perguntei pra ela, você teve um Motel Moinho? Eu tive com uma amiga minha estudando. Não. Pior do que te trair é achar que tu é burro. Eu fingi que acreditei e depois descontei a promissória sem ônus nenhum. Eu não concordo contigo. Primeiro, não sou hipócrita. Meu segundo casamento, meu primeiro casamento durou 10 anos. Meu segundo casamento já ultrapassou os 10 anos. A gente vive junto, a gente se dá bem, a gente tem problemas. A gente tem problemas, não é óbvio, como quase ninguém, né? Exatamente, como todo mundo. E o casamento é feito de superação e o amor cresce cada vez mais na superação. Eu não concordo que as pessoas estão se aguentando, sabe por quê, Chicão? Porque hoje em dia é muito fácil se separar. Porque, assim, as pessoas não suportam mais essa convivência que tu mesmo fala. Do dia a dia é desgastante. Então, as pessoas não suportam. Então, aquelas pessoas que realmente não suportam isso, elas acabam se separando. Os casamentos, as relações estão muito mais voláteis hoje em dia. Sabe por quê? Por causa da internet. Rápidas. A internet, inclusive, ela trouxe um prejuízo para a noite. Hoje o cara não sai mais. Ele diz assim, eu quero sair com uma loira alta, bonita e legal. Ele entra no perfil. Ele manda, oi, tudo bem, para 20. Aqui disser, oi, que legal, ele vai aprofundando, como é que tu vai, quero o teu WhatsApp para falar melhor na internet, não pega bem, aí já começa um bababá, manda uma foto, vamos se conhecer, um café,
porque não pode convidar para jantar porque é muito agressivo, e do café vai para o almoço, e do almoço vai para janta, e para janta vai para cama. É assim que funciona a operação. Que isso? A operação funciona assim. Olha o gabarito do salão. Ela é step by step. Olha aqui, ó, vamos... Deixa eu te dar uma palhinha nesse assunto. Mas não, a doutora está recebendo. Eu fico imaginando o tipo de coisa que o Chicão anda. Não, isso aí é a realidade da vida, querido. Eu não te mostro as fotos aqui porque ninguém tem acesso às fotos. Ninguém interessa. Isso é só top das top. Vamos ouvir a contribuição da Roberta. Eu gostaria só de contribuir com a bancada, não falando de traição, mas trazendo uma brincadeira. Dentro do judaísmo, tem uma brincadeira que é o seguinte: existe um rabino que ele não conhecia Dalai Lama. Aí chegou e, olha, vamos apresentar, mas ele é muito espiritualizado. E o Dalai Lama é uma pessoa, assim, muito diferente, ele é espiritualizado, ele é um ser humano acima da média. O rabino olha e pergunta, o que a mulher dele diz? Aí eles, não, mas ele não é casado. Então ele não pode ser espiritualizado. Exatamente. Mas, Roberta, me dá o direito de opinar sobre o assunto. Não, mas Roberta, só para finalizar isso, depois eu queria a tua posição, porque eu sei que tu é um conhecer desse assunto. É um grande conhecer. Tu faz a meia semana. Conhecer. Roberta, quando se coça que assunto. Mas Magno, eu queria que a Magno começou a me ajudar. Quando o homem e a mulher se vê 2, 3 vezes por semana, eles, durante o mês, é 12 vezes que eles vêem. O ano, vão se ver numa média de 150 vezes. Então demora 2 anos para ter um desgaste de 1. Isso é que nem um automóvel que tu anda pouco. O que interessa na vida, entre as relações, é o tempo líquido e não o tempo bruto. Que adianta ficar 7 dias junto e 7 dias e ter uma história 1, 2 vezes por semana. Cada caso é um caso. Mas a maioria depois de ok, mas cada um tem a sua saída. Tem uma exceção. Deixa o Russo falar, o Russo não consegue falar. Se vocês me dão licença, eu acho assim, ó, dentro do que tu estás falando, né, que eu entendo o teu ponto de vista, tudo aquilo que é conquistado, a gente cuida mais, isso é comprovado. Então, eu acho que, atualmente, seria interessante as pessoas se conquistarem mais. Porque a conquista, o trabalho, tudo aquilo que a gente emana, muita energia, que dá muito trabalho, a gente valoriza e diz, nossa, eu tive um trabalho tão grande, é um troféu, eu vou cuidar bem. Porque o descarte faz com que demonstre o quanto as pessoas estão sem aquele jogo da conquista interessante, sem aquela... É que banalizou, né, Roberta? Banalizou, não tem mais conquista. Então, tem 500 mulheres para um homem. Banalizou. O Russo vai para Nova York. Tem 10 mulheres para filho. Ele vai ficar com quem? Para de me ajudar, Chicão. Para de me ajudar, Chicão. Dona Magda. Para aí, eu preciso deixar... Para um pouquinho. Eu só quero dizer uma coisa. Ninguém mais fala agora. É o Russo e o Não, só quero dizer o seguinte. Tem alguém com 1.500. Eu e o Vitorino As duas não fizeram outra opção. Eu e o Vitorino estamos fora de operação. Quero concordar 50% com a dona Carla, quem admiro muito pela lucidez, já elogiei hoje, pela lucidez que ela tem nos seus comentários. Eu quero dizer 50%. Primeiro, eu concordo com ela quando diz que não há tempo para uma relação. Ela pode ser 1 ano, ela pode ser 100 anos, desde que ela seja boa. O que eu discordo de ti é que eu vejo muitos casais e participo de grupos grandes, talvez com mais idade, ou seja lá o que for, que sempre foi o modelo que eu rejeitei, que eu nunca quis para mim. É chegar numa festa, aquele marido vai para o lado direito, a mulher vai para o lado esquerdo e só vão se reencontrar na hora de ir embora e ainda se xingando, e porque um bebeu demais, outro que bebeu de menos. E o cara olhando para minha mulher. E entra no carro sem se cumprimentar. Esse é o problema. Este modelo é que eu rejeito e que vejo muitos casais se aturarem pela questão patrimonial. Era desse que eu falava. Posso aqui ler a opinião do WhatsApp? Algumas coisas aqui, depois a gente Meu nome é Angélica Mota. Dia 15 de agosto completamos, eu e meu marido, 31 anos de casado e nos amamos muito. Oi, eu sou a Alexandra, de Porto Alegre. Meu Deus, em matéria de mulher, o Chicão só fala besteira. Ai, avisa ele para não me destratar no ar, porque eu sou bem bonita. Olha aí. Mas quero ver a cara dela, ela é tão bonita assim. Eu sou bem bonita. Olha ali a minha foto. Tem humor, Chicão, tô fã. Já o João Luiz Machado de Montenegro, Chicão, tu é demais, estou rolando de rir. E assim são as opiniões.
Eu não destratei ninguém, eu só disse como é que as relações são. É verdade. É verdade. Chicão, a dona que as Lídice pessoas são muito Fonseca. hipócritas. Sabe onde está a hipocrisia, Rúgio? O cara deixa a mulher na praia e fica em Porto Alegre indo nos rolos aí. Lá no preço Não, isso não é mais hipocrisia. Isso é uma divisão de interesses, porque ela fica na praia com os bonitinhos da praia também. Dona Magda, eu só quero, dar duas palavrinhas que uma pessoa me emocionou muito hoje, pagar uma continha e tal na lotérica. Uma senhora chegou, colocou a mão no meu braço e disse o seguinte: eu estive muito doente, eu vi que ela tinha estado doente pelo jeito da sua fala e tal. Só que tem o seguinte, eu parei com muitos remédios depois que comecei a ver o programa de vocês. Ai, que amor! Me chama de Dormonide. Ela diz que ela tem momentos que ela morre de rir e tal, e ela, uma senhorinha, pequenina, já se vê que ela sofreu muito em função da doença, e aquilo me comoveu muito. A gente procura aqui dar o melhor, todos nós procuramos dar o melhor de nós mesmos aqui, isso é importante com essas pessoas que riem, né? A única pessoa séria aqui na mesa sou eu. Porque o seu Lúcio vai Nova York e 10 mulheres. Presta atenção. Vira pro lado de lá pra gente esquecer. Eu preciso fazer uma manifestação. Presta atenção. Talvez eu seja o último romântico. Mas eu ainda acredito nas relações em afetivas. Coelho da Páscoa, em Papai Noel, em Saci Pererê, que mais acredita? Essa é a música italiana. Então, Tofani, olha aqui, ó, hoje tu arrasou agora. A dona Lídice Fonseca diz o seguinte: hoje o Chicão está brilhante. Normalmente não aceito certas colocações pragmáticas. Demais, mas nesse assunto o Chicão é PhD. Eu sou um cara muito sério, inclusive hoje estou trajando um overcoat Carbonel, que igual que Schwarzenegger usou no Exterminador do Futuro. E o Gustavo fazendo uma cara de desdém enquanto eu não achei legal isso. Eu não achei legal isso. Olha a cara que o Gustavo fez quando tu falava. Ele fica me queimando. Escuta aqui, moço, deixa eu falar um pouquinho. Mas por que tu fala mal de mim? Não estou falando mal de mim. Ele nem abriu a boca, foi tu que falou. Olha aqui, ó, por favor, fecha o microfone do ceguinho aqui. Mas, Magda, olha só, ceguinho. É que tu cutuca. Eu acho assim, ó, se há duas coisas que eu não gosto, uma delas é desrespeitar a mulher. E eu acho que alguns comentários que você faz desrespeitam as mulheres. Você não pode julgar as mulheres pelas suas companhias. Pela meia-meia? Pelas suas companhias. Não. O Rúgio não deixa hoje. O Rúgio tá no mesmo time. Eu tô quieto aqui. Eu tô E desde quando eu em Nova York é desrespeitar a mulher? Tem 10 mulheres esperando ele. Não, ele tem namorada, uma menina muito querida, muito educada, gente boa, que é minha amiga, e não desrespeita ninguém. Pronto. Agora, tá, chega, não tá, ele já tá molhado. Dizer que tu que é mulher, não sei o que vai trair, que o marido... Olha aqui, ó. O que a Magda falou agora na praia, as mulheres que ficam na praia, eu falei isso. Você comprou a Magda antes do programa. Olha só, a Magda é uma mulher caríssima. Caríssima. Olha aqui, ó, boa noite, Magda e bancada. Magda, cuidado. A bancada está tomada por advogados. Todos do bem, mas se eu fosse você, consultaria um advogado para se prevenir. Já pensou se você recebe uma intimação para prestar informações sobre ser severa na bancada? Na vida de um advogado só há uma certeza. Alguns casos se ganha, outros se perde. Mas todos se cobram. James Araújo, frase de advogado. Por favor, não me processem, é somente uma piada. Semelhanças são meras coincidências. Edu Bauer, irmão de Estância Velha. Agora o Vitorino me agrediu dizendo que eu desrespeito a mulher. Eu nunca chamei uma mulher de lanchinho aqui nesses 4 anos. É verdade. Nunca. É verdade. Quando a gente grita, a gente perde a razão. Eu fiz um neologismo de uma agora ele vai com Eu disse que alguém, fulano saiu, aí foi atrás de um lanchinho. Isso não é chamar as mulheres de lanchinho. Eu fiz um neologismo porque eu tava contando uma história. Ele tava indo comer o única coisa que o Chicão falou foi mulher para consumo próprio. Ele falou ontem, mulher... Se a mulher um ceviche lá no 300, tudo bem. Agora, o cachorro, o quê? O Chicão falou que ele só fala das mulheres para consumo próprio. Bonita bancada. Todos bonitos. Seu Chicão, consultor de casamento. Brincadeira, um abraço a todos os amigos queridos. Tá, mas ele tem experiência, seu Thiago. Não é que não é consultor, é que ele tem experiência. Ele já foi traído, ele já sofreu muito. No meu livro tá, inclusive tem um capítulo que diz assim: How can a mend a broken heart? Como consertar um coração quebrado? Traduzindo bom português, eu e o meu chifre. Parou?
Estou encantada, diz a dona Lézi Isso aí Souza. não pode permitir, Magda. Mas presta atenção no como serviço. Deixa assim, é melhor. Daqui a pouco a gente volta. Olha aqui, ó. Estou encantada com a nova integrante do programa. Muito simpática e inteligente. Venho somar com vocês. Magda e Carla. Um abraço para todos. Lézi Souza. Doutor Vitorino. A dona Lídice que fez um elogio ao Cantofani. Nem vamos comparar o doutor Vitorino com qualquer outro cavalheiro da bancada. Só ele quer falar. Não tem este know-how sobre mulheres. Ô, dona Lídice, respeito a dona Lídice. Deixa eu fazer uma coisa pra senhora. Calma. Eu tava em silêncio e me mantive praticamente em silêncio nesse programa, deixei todo mundo opinar. Acontece que meia dúzia de palavras minhas vale mais do que quilos de palavras dos pilotos. Eu tava até estranhando, achei que ele tava doente. Eu tô quieto, aí ela fala... Olha aqui, ó. Vamos voltar à atualidade. Laudo da perícia médica mostra que a paciente, a bancária, que fez o procedimento com o Dr. Bumbum, morreu de embolia pulmonar. Ou seja, consequência dos produtos e das coisas que ele injetou nela. Eu queria contar uma pequena piada. Um amigo meu, hoje um grande advogado em São Paulo, perdeu 99 processos. No 100º ele ganhou e recorreu. Olha aqui, ó, concordo plenamente com o Vitorino. Agora, voltando a falar sobre alunos, celular, sem celular, aquelas coisas todas, porque os nossos telespectadores participam e têm as suas opiniões. Concordo plenamente com o Vitorino. A inteligência se adapta ao seu tempo e às condições o que ela é obrigada a criar. Até por uma questão de sobrevivência e evolução, não adianta pessoas de diferentes níveis imporem o que eles acham ser o desenvolvimento da inteligência. Quanto ao assunto de a tecnologia influir, como a Roberta falou, naquele estudo dos franceses, fala sério, a tecnologia mal se popularizou de 15 anos para cá. Tirar conclusão com isso parece mais tese de doutorado de alguém desesperado para querer aparecer, não entendi. Também não. Não, eu entendo o que a telespectadora quis Telespectador. trazer. O telespectador, Maicon de Concórdia. Realmente é controverso, tem muitas pesquisas sendo feitas, justamente porque a tecnologia está muito inserida na nossa realidade, no dia a dia dentro de casa. E é fantástico o poder que as novas tecnologias proporcionam para nós. Entretanto, o cérebro humano, ele continua sensível e o bebê ainda nasce pequeno. Né? E precisa de muito afeto, de muito olho no olho, de presença de pai e de mãe. Então, assim, o que eu gostaria de deixar o alerta é que a gente use com bom senso as tecnologias que estão a nosso dispor. Que quando a gente deixe nosso filho em contato com algo, que a gente controle o que ele está vendo. Que a gente decida o que ele vai ver, o que ele vai brincar, como ele vai interagir e quanto tempo ele fica. Mas chama teu filho para conversa, vai brincar com ele, vamos para a natureza, vamos tentar desenvolver o bom senso. Essa é a ideia. Muito bem. Eu, como aluno de 2º ano de uma escola particular em Porto Alegre, posso afirmar com toda a autoridade que o uso de celulares na sala de aula é algo generalizado, assim como as colas nas provas. É isso aí, viu? Diz aí, o Guilherme. Se funciona o WhatsApp na aula, tu pode mandar a resposta pro teu colega, né? Exatamente. E a gente passava aquele trabalho de se virar todo na sala. Não, a contribuição também é que essa lei eu me arrebentei na uma vez. França também quer cuidar do bullying. Evitar o bullying, que eles fazem muito por internet. Eu escrevia dentro do foto de criança. É perigoso, né? É que a gente é antigo, né? Não, é antigo. A minha cola, eu escrevia no punho da camisa. Fazer a prova, passar pro colega na frente. Dentro do punho da camisa aqui. A cola é eterna. Eu escrevia a cola aqui, coisa e tal, e um dia me arrebentei, a prova era de geografia, eu fui com a camisa de matemática. Dona Magda, mas o modernismo não para, dona Magda. O modernismo não para, estamos divulgando aqui o modernismo. Foi preso um suspeito. Foi preso um suspeito de 28 anos, dona Magda.
Meliante, estava no crime, foi pego, busca e apreensão. Ele estava fazendo teleentrega de droga. Mas qual é a surpresa, qual é o inusitado da notícia? Ele tinha maquininha com cartão, dona Márcia. Olha que beleza, que maravilha. Olha que sofisticação, o modernismo chegou no crime. Tu quer ali uma trocinha de cocaína, ele faz a encomenda, recebe, ele chega com a maquininha, tu passa então, o teu cartão. Mas tá preso aí aos consumidores, ele tá preso. Essa modernidade, o cartão de crédito já está nas esquinas nos pedintes. Mas o Chicão disse que tem as meninas aí que já silêncio, o programa leva. Parou, não. O cartão tem pau, aquele que você coloca dentro da máquina. Tá, mas isso aí, isso é prestação de serviço, é outra coisa. Como é que prestação de serviço, chegou, até agora tá super querido. Todo mundo tá te adorando, não estraga. Senhor, não bota fora o teu currículo. Não estraga. Deixa a Alice falar, a Alice tá ruborizada. Boa, Alice. A partir dessa sexta-feira, o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, que fica ali no 6º andar da Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, vai receber uma nova exposição, Futurama, que conta com dezenas de obras de arte em formato de vídeo, foto, pinturas, desenhos, entre outros. E o interessante dessa exposição é que eles convidaram novos artistas, uma nova geração de artistas visuais, recém-formados, estudantes ainda. Então, quem quiser ir lá visitar, vai ficar aberta até o dia 2 de setembro. Ela pode ser visitada de terças a sextas, das 9 às 6h30 da tarde, e nos finais de semana e feriados, do 12h30 até às 6h30, e tem entrada franca. A dona Alice está ruborizada. Você vai ver a dona Alice em setembro, outubro, ela vai pedir férias. Eu acho. Porque vem uma peça teatral da Bahia. E ela vai ter que divulgar a peça financiada. Ruschel, Lei Rouanet. Peça financiada. Mas tu quer um palavrão pior do que esse? Com recursos. É uma vandalidade. Com recursos federais. Uma peça financiada aprovada em Brasília. Qual é o nome, Gustavo? Não dá para dizer. Não dá para dizer. Quando a peça vier para o Sul, em setembro, Não, nem rabicho. Tem a ver com rabicho. Tem a ver com rabicho. Eu vou falar sobre ela, não vou dizer o nome. Mas não, a Alice vai falar sobre a peça, mas não vai dizer o nome. Então, assim, quem tiver curiosidade, pode procurar aí na internet. Mas não tem nome científico. É baiana, né? Não tem. Não tem nada científico. Só sabe que é bem lindo. Não tem. Só sabe que é bem lindo. É bem lindo. Vamos converter o nome da peça dando-lhe um nome científico. Bom, olha aqui, ó, agora chega de animação, vamos para a realidade, né? Das pessoas que têm os seus roubados e coisas do tipo. Foi uma das minhas manchetes. O Instituto de Perícias, os carros estão ficando às vezes até 6 meses nos depósitos. Então, assim, é carro roubado, é carro que foi recolhido por falta de documentação, de pagamento, enfim. O que acontece? Além da pessoa ficar sem o veículo se deteriora como é que se diz? Nos depósitos, obrigada. Nos depósitos, né? E acontece que 90%... Não é depenado, né? Não, é isso que eu estou dizendo, eles se deterioram e tu chega lá, só tem a carcaça do carro, enferrujada. É verdade, é verdade. E um telespectador, o Eduardo Ferreira, mandou aqui para mim o seguinte, ele disse que a demora nas perícias do IGP se deve à grande quantidade de trabalho desse órgão estadual e poucos servidores atuando. O concurso de 2017 chamou 106 servidores novos, enquanto tem mais de 900 vagas criadas pela Assembleia Legislativa. Por qual razão não esgotam todas as vagas existentes? Grande abraço, Eduardo Ferreira. Eu tenho uma resposta, Eduardo. Por mais falta que façam no IGP, o Estado não tem dinheiro para pagar mais funcionários. Ou estou errada, Gustavo? Isso aí... É uma faca de 2 legumes. E eu acho que a justiça vai acabar entrando nisso mais cedo ou mais tarde. Porque as pessoas não podem perder o seu patrimônio por incompetência do poder público. Exatamente. O carro ficar apodrecendo, sendo depenado lá e você depois entra com uma ação contra o Estado. Depois que não tem mais carro para retirar, eu acho que isso aí mais cedo ou mais tarde, algum magistrado vai dar uma liminar. Aliás, deveriam dar nesses casos, né? Dão tanta liminar por aí sem necessidade. Esse caso aqui é um caso liminar. Aqui, ó, não fez a perícia uma semana, 10 dias, 2. Porque, pensa bem, quem trabalha com automóvel, faz do automóvel uma ferramenta de trabalho. O sujeito bateu, tem que mandar consertar 10 dias, 15 dias. Aí vai esperar mais 6 meses. Não dá. Eu lembro quando eu fui assaltada, que levaram o meu carro,
sabe o que eu fiz? Eu não dormi 2 dias. Eu fiquei o tempo inteiro procurando. Quando sinalizou que o meu carro ia entrar no depósito, antes do cara descarregar o carro, eu já estava lá. Pra ver o que ele tinha, o que não tinha, sabe? E dei um jeito de tirar, porque... E assim, ó, o motorista do guincho, mega, hiper, master honesto. Estava o meu iPad dentro do carro, eu tinha um presente, roupas que eu ganhei, sabe? Tava tudo intacto dentro do carro, porque também ele vai se perdendo no meio do caminho, né? Na hora do guincho também, na maioria das vezes, ele vai se perdendo, vai perdendo teus pertences no meio do caminho. Já ficou catatônico? Dona... Não, eu estava falando de Dona... Fale, seu Russo, Dona Magda. Tem uma notícia política, o Partido Republicano Progressista anunciou seu apoio ao candidato Álvaro Dias. Mas a principal notícia não foi esta informação, e sim a declaração que ele deu em função disso. Porque o general da reserva, Augusto Melo, está sendo cotado, Heleno Ribeiro Pereira, obrigado, está sendo cotado para ser o vice do Bolsonaro. E ele explicou lá qual era a situação à medida em que o partido deste general vai apoiar, agora já anunciou seu apoio ao Álvaro Dias. E aí ele explicou que, na verdade, o Bolsonaro teria feito o convite, coloco na condicional, mas teria feito o convite, mas o convite pessoal ao general, e não ao partido do general. E que então eles estavam, como partido, anunciando seu apoio ao Álvaro Dias, mas não sabem qual será a resposta do general, se ele irá aceitar o convite para ser o vice do Bolsonaro. Olha, a internet hoje ferveu do Roda Viva, hein? Tudo a favor do Bolsonaro. Tudo a favor do Bolsonaro. Eu acho verdade. Olha, detonaram aqueles jornalistas. Não sei se é a favor. E o Augusto Nunes, que foi apresentador, gravou um vídeo que está rodando na internet, ele contando por que saiu do Roda Viva. Imagino. O Roda Viva direcionava a campanha do Alckmin. E ficou bem clara, óbvio, né? Bem claro que a participação do Alckmin foi quase que uma roda de amigos, uma roda de chimarrão, né? Uma roda de amigos. E os demais candidatos e o Bolsonaro foi detonado, que foram escolhidos a dedos jornalistas de esquerda, né? Mas teve uma maravilhosa, um jornalista disse pro Bolsonaro: olha, farda farda não é sinal de idoneidade. E o Bolsonaro disse: nem diploma de jornalista. Que feio. Ele tem tudo na ponta da língua. Agora, quadrou, rapaz. Outra notícia também da área política é que o PSB fechou acordo com o PT e vai manter a neutralidade neste primeiro turno. Então, perde Ciro Gomes, que contava com o apoio do PSB. Eles vão manter a neutralidade, não vão apoiar nesse primeiro momento nenhum candidato. E quem será o candidato do PT? Mas é isso, eles estão... Sabe o que é isso, né? É a expectativa. Exercício de simulação. Eles ficam mantendo a expectativa de que seja o Lula. Isso tudo é um jogo, uma jogada ensaiada. Já o PCdoB lançou Manuela Dávila como candidata à presidência da República, então não vai apoiar também o PT, que vem apoiando já há tantos anos. Antes de dar uma notícia que é uma chinelagem que aconteceu no Rio de Janeiro, eu só queria dar mais uma frasezinha do Sr. Warren. Então, o que tu quiser. E o que é a genialidade? O cara conheceu um pouquinho de ontologia. Fantástico. O que ele disse? As pessoas preferem a promessa de um bilhete de loteria premiado para a próxima semana do que a oportunidade de enriquecer lentamente. E é verdade. A ontologia é o que estuda as coisas que aconteceram ontem? De ontem, é a geologia do dia. Não vou dar Presta atenção, Marne, já que você estava... Eu vou dar notícia agora. Não, eu ia te Agora é da chinelagem do Rio de Janeiro. O centro do Rio de Janeiro, Vitorino, nós moramos lá. Não eu e ele, nem conhecia. Eu ia dizer, moraram juntos. Vocês moraram juntos. A mesma pensão. A rua 13 de Maio, Largo da Carioca, Cinelândia. Ali tinha um busto da princesa Isabel. Roubaram. Só que já era uma réplica. É uma chinelagem. Já era uma réplica. Original. Isso é a chinelagem da chinelagem. Pois, Marne, lá no Rio a chinelagem hoje. Teve hoje também. Trouxeram um matemático do Irã que ganhou um prêmio, não sei o que. O cara ganhou o prêmio Nobel, veio ao Brasil, recebeu uma homenagem. Enquanto ele se levantou para tirar a fotografia da entrevista, roubaram o prêmio dele. Roubaram em 30 minutos. Em 30
minutos, ele deixou as coisas dele. Ele deixou as coisas dele e levantou para dar entrevistas e apertar a mão das pessoas no Rio de Janeiro, no Rio Centro. A gente está rindo, no Rio Centro. Mas é lamentável. Roubaram para ele bolsa, celular. A gente está rindo de uma várzea, né? Porque é uma várzea. O Brasil é piada pronta, né? Mari, eu te interrompi aquela hora porque o e-mail da dona Denise de Bagé justamente é para ti. Ela diz assim, um livro para o Marne avaliar. Boa noite, amigos da bancada. Hoje dirijo-me especialmente o Marne, o grande amante da leitura. Gostaria de saber se ele leu o romance Uma Manhã de Vingança, que a escritora Tilly Bagswave escreveu, baseada em obra de Sidney Sheldon após a morte do autor. Pois não sei se devido a interferências do tradutor, embora não tenha certeza se esse fato possa acontecer, a obra me pareceu abordar uma questão tipicamente brasileira, no que diz respeito, por exemplo, à atuação dos chamados grupos esquerdistas aqui do Brasil. E a seguir transcrevo um pedaço, um pequeno trecho para ilustrar o meu questionamento ou reflexão. Abre aspas. O Grupo 99 é novo e diferente, mas ao mesmo tempo também não representa nada de novo. Esqueça as táticas por um instante, embora elas sejam importantes, e vamos olhar as motivações. Jogue fora essa fachada de Robin Hood, que deseja o bem-estar social e luta para preservar a natureza. O que sobra? Vou dizer a você o que sobra. Sobra inveja, sobra raiva, sobram jovens sem poder e sem recursos, loucos para brigar. Isso ela tirou da página 162 do livro. Bom, se ele seguiu o caminho do Sheldon, Sheldon foi um dos mais populares escritores dos Estados Unidos. Ele fazia livros fantásticos que eram lidos e estavam sempre nos primeiros lugares, porque eram livros absolutamente populares. Ele escreveu alguns scripts, guias de filmes e de séries de televisão. Sheldon foi um gênio. Ele tinha aqui um grande escritório, então ele contratava os escritores, ele bolava a ideia e ele ia pincelando ali, produzia livros, O Outro Lado da Meia-Noite. Você sabe o que lançou o Sidney Sheldon? Uma série de televisão, o Casal 20. É o Casal 20. É o Casal 20. Com Stephanie Powers. Stephanie Powers e o Robert Wagner. O Robert Wagner, isso mesmo. O Wagner. Então, eu não conheço esse livro, não tem como... Nós conhecemos o estilo, né? É o estilo do Sheldon. O Sheldon, ele era sensacionalista e ele foi um dos maiores vendedores de livros, como o Dan Brown. O Dan Brown está na sequência dele. Eu conheci Sidney Sheldon em Porto Alegre. Ele foi barrado no Gato Pardo. Inclusive, esse episódio está num subtítulo no meu livro que se chama Se Houver o Amanhã, a entrevista que não aconteceu. Porque eu estava lá e o Ernesto Pereira disse assim, tu nem sabe, a nossa meta não reconheceu aquele senhor lá e deixou na fila. Era o Sidney Sheldon, veio para uma feira do livro para lançar um livro. Inclusive tem até as fotos disso. Ela não sabia quem era o Sidney Sheldon. E eu queria gravar e não tinha nem o câmera ali. E o câmera não estava em Porto Alegre nem o microfone. Então, eu relatei isso aí. Foi o maior vendedor de livro da história. E ficou esperando ou foi embora? Ele ficou esperando, depois deram uma mesa para ele. Ele riu. O cara que está por cima ri disso. Eu só quero complementar a informação. Eu discordando um pouquinho da conclusão. Quando tu anunciou a candidatura da Manuela Dávila, eu li sobre o lançamento dela, ela fez discursos de elogio ao Lula ali, disse que não vai indicar sua vice até o dia que obriga o registro da chapa, e também apregou a união das esquerdas. Então, acho que me pareceu muito mais cacife para se candidatar a ser vice de um possível candidato do que qualquer outra coisa. Então, não vejo que ela vá em linha própria ou que vá manter até o final. Eu acho que ela se checou, né, se qualificou para ser vice numa candidatura maior da União das Esquerdas, apregoado por ela mesma. Sim, teve o encontro do PCdoB, eles colocaram ela como a candidata. Ela é a candidata do PCdoB. Ela é a candidata do PCdoB. Isso. Mas também não precisa muito, porque ela já era cotada para vice do presidente Lula. Eles não estão conseguindo firmar nenhuma parceria, porque ela não seria a vice já, né, da candidatura. Eu acho difícil. É claro, eu concordo contigo. No discurso, ela falou muito no Lula, ela falou que a prisão é realmente injusta, que não deveria estar preso, e etc, já apoiando, como sempre fez, né, o ex-presidente Lula. Agora, realmente, Lula. Ruxo, só no dia 15, para saber. Eu acho difícil ela ser a vice. Acho difícil. 15. Eu só acho difícil que ela tenha cacife
Ela tem a cacife, porque, na verdade, o vice será o candidato. Salvo alguma anormalidade, registrar-se-á a chapa do Lula com o vice, e esse será cassado e o vice será o candidato. E então, acho que ela não teria cacife para ser o vice desse registro de chapa. Se realmente optarem por... A menos que desistam antes, ou que saia esse julgamento antes, então o Lula nem entre na chapa, aí sim ela poderia compor como vice de um candidato à esquerda. Ruxo, quem tem um discurso muito populista e deverá crescer é o Guilherme Boulos. Eu vou levar a pau aqui na bancada. Mas eu sei, mas deixa eu falar. Deixem ele falar, depois vocês criticam ou não. Parou os dois aqui. Ela disse aqui do meu lado, a Roberta, ele tem uma lógica perfeita, é isso que eu quero dizer, mas eu não consigo falar, os editores me interrompem. Não perde teu tempo, me deixa profundamente irritado isso. Eu saio magoado daqui. Não fica magoadinho. Eu vi uma lágrima no mar esses dias na saída do programa. É lágrima de crocodilo. Não foi o colírio que eu tinha. Lágrima cruz. Quero dizer a vocês, prestem atenção, ele tem um discurso altamente populista, altamente esquerdista. Prestem atenção, ele vai crescer nas pesquisas. Não é líder. O Alessandro Toledo está falando sobre isso. Só quero dizer assim, se a CIMAG da Executiva Nacional do PT confirmou nesta quarta-feira um acordo eleitoral com o PSB. Foi isso que eu disse. De o PSB manter a neutralidade, não apoiar Ciro Gomes. E saiu uma pesquisa da Data Poder 360, tem número de registro e tal, foi realizada entre 25 e 28 de julho. E ela mostra o Bolsonaro sem a presença do ex-presidente Lula, o Bolsonaro também na frente, com 20% das intenções de voto, mas mostra uma rejeição muito forte do Bolsonaro, 65% de rejeição. E o Alckmin, que tinha 7% em maio, 7%, passou para 8% em junho e agora foi para 9%. Está dentro da margem de erro, mas também tem um alto índice de rejeição com 62%. Então, os primeiros candidatos têm uma rejeição muito forte. Quando o ex-presidente Lula também entra na pesquisa, também aparece uma grande rejeição. O Alckmin é o candidato da Fiesp de São Paulo, é o candidato dos bancos. O Alckmin é outro que vai subir muito na pesquisa. Não acredito que isso. Uma turma. Não acredito que a Lava Jato vai pegar ele em cheio. Mas não é, mas se o Lula, que está preso, continua em primeiro lugar na pesquisa quando aparece, meu amigo. Agora, outro dado muito importante da pesquisa é que 43% dos pesquisados dizem que vão escolher branco, nulo ou nenhum candidato. Estão indecisos. 43%. A pessoa não quer votar. Esse índice não se tinha até hoje. E a gurizada não quer votar, Olha, a Rosângela de Esteio, ó. Amo o Chicão. Dizer que as mulheres traem não é falta de respeito com as mulheres. Beijo, Chicão e Ruxeu, lindo. E eu fui traído várias vezes. Quantas vezes o senhor traiu? E quantas vezes o senhor traiu? Mas não é questão de traição, é uma questão de... o senhor não vai trair? O senhor não vai trair as mulheres? Impulso de atração. Ai, Olha, outra mulher favorável a ti. Ela maquina a traição. Porque a gente é inteligente, né, querido? E é devastadora. Porque a gente é inteligente, né? Tudo que a gente mais uma vez, o homem é por osmose. O Chicão, mais uma vez, foi científico na sua análise. O homem trai por impulso e a mulher trai maquiavélica. Tá bom. A traição da mulher destrói. O homem o faz e fica com remorso. Porque a mulher se regozija. Ela é uma herança da mãe, da avó, de todo mundo. É uma questão da humanidade. Assim, exatamente. O que é? A mulher já nasceu com problema de traição, porque a mãe foi traída pelo pai, o vô pela avó. Isso é histórico. A avó, isso é histórico. Isso é histórico. Daquele tempo que tu não casava com quem tu queria, né? As famílias resolviam e tal. Eu sei quase tudo. Magda, vamos falar de um assunto mais ameno. Mais ameno que esse? Então vamos começar a fazer foto. É a consumação da traição. Guampa não é um assunto ameno nunca. É que agora em agosto a agenda cultural de Porto Alegre vai estar bem movimentada. E Porto Alegre vai receber uma das artistas mais queridas da música brasileira contemporânea, que é a Malu Magalhães, que reside em Portugal. Ela vai estar aqui no dia 9 de agosto, no Opinião. Será às 10 da noite o show dela. Vai ter canções
do seu novo álbum Vem. Tu gosta dela? Eu gosto. Ah, eu já vi o teu jeitinho, tu gosta. Tu não gosta? Não conheço. Não conhece? Conheço. É bem legal. É uma menina. Bem Ela mistura um pouco de bossa nova, um pouco de samba. Não conheço assim. Música popular brasileira. Ela faz uma música trabalhada. Ela faz uma música bem trabalhada. A Malu Magalhães. Ah, Malu Magalhães. Ela é casada com o Marcelo Camilo, né? Marcelo Camilo, da Legião, ex da Legião Urbana. Não, é da Legião Urbana. Não, a turma do Ana Júlia, Los Hermanos. O cabelo passou no fundo da agulha? Ai, tá bom, Mari Barcelos. Olha aqui, ó. Reclama, né? Quem sabe Marina Silva e Manuela Dávila concorrendo juntas? Pergunta o Júlio César de Guaíba. Jesus. Não sei. Alguém salva. Na década de 70, eu era estudante do 2º grau no Colégio Rosário. Lembro-me de uma colega de sala de aula, muito minha amiga, que um dia veio me contar uma novidade. Me disse ela que estou namorando o Chicão Tofani. Coitado. Eu não consegui esconder meu sentimento de pena da coleguinha. KKK. Chicão era destruidor de corações, diz a Márcia de Teresópolis. Eu fui considerado o Bebê Johnson mais bonito. Mas isso é verdade. 18 anos. Eu era manequim, com essa idade aí. É verdade. Eu andava na rua, calça, sem camisa, e as mulheres dando carona pra mim, eu não pegava carro. Tu já era um rapaz fácil? Não, completamente. Sempre foi fácil. E eu só não vou perguntar como anda o projeto do Bumbum, porque a Magna me proibiu. Não, chega de Bumbum. Porque eu queria saber como é que anda esse projeto, mas a Magna me proibiu. Fala alguma coisa séria, muito interesse. da Tavênia. Eu quero falar, que a vovó tá... Vai da Tavênia, fala sério. Deixa eu me recompor. Não, é a questão, nós falamos no Fux hoje, o Fux mandou para a primeira instância o inquérito do Fernando Pimentel de Minas Gerais em relação ao foro privilegiado. Eu trago isso como um regozijo, pessoal. A gente brigou tanto por esse foro privilegiado, a gente acompanhou o nascedor, eu já estava na bancada aqui quando mudou, foi em maio, mudou essa jurisprudência. Então, é muito legal ver um processo que ficaria dormindo 10 anos num Supremo para avançar, ele ir para uma primeira instância e se possa ali investigar. Porque do que ele é acusado, que é um desvio de 3,6 milhões de propina recebida por benefício de um grupo financeiro, esta ação não andaria. E ela, voltando para a primeira instância, pode se investigar e até, para ver que se ele for inocente, que ele seja inocentado das acusações. Então, é o fim do foro privilegiado, foi uma atuação da AGU, que entrou com a medida e o ministro Fux acatou e remeteu para a primeira instância. Agora, o cabelo do ministro é meio estranho, né? O Fux? Eu acho que não é dele. É dele que ele deve ter comprado. Quando eu falei aqui com o Eike Batista, não é dele. Antes ele era Eike, agora é Eike. O Eike Batista... Deve demolir com o cara. O Eike era perucoso? Não é perucoso, era perucoso. Claro que é, mas a vida inteira se soube que ele era um interlace, uma coisa assim. Tá bonito. Chicão, tu tá campeão de bilheteria hoje. Luiz Fernando Rauch diz assim, gostaria de saber se o Chicão, sendo uma pessoa com pedigree puro, puríssimo, já comeu uma galinha com farofa na beira da praia de Jurerê Internacional. Não. Diz pra ele que eu já fiz isso e é muito bom. Se ele não fez, recomendo que realize esse desejo. Beijos da bancada. Não fiz, não, porque eu acho uma coisa muito nada a ver comer na beira da praia. A beira da praia é pra mesmo que seja uma lagosta? Não, ele mas só se tu vai comer no taicô, lá na tona. Mas na beira da praia, pegar uma galinha com farofa. Ele quer saber se tu fez farofada. Ele pode não ter comido com farofa. Parou? Comeu muita galinha na praia. A pergunta era para o Chicão Tofani. Não é pra ti a pergunta. Fala aí, Carla. Ciúmes. É ciúmes total, de mim e do Ruxo. Oi, Carla, eu e meu marido acordamos muito cedo e por consequência dormimos cedo também, mas nunca deixamos de assistir o Atualidade, só que ainda não conseguimos ver o Rabicho. Hoje é uma oportunidade, hoje tem essa oportunidade. Uma bela oportunidade. É assim, ó, esse nosso programa, ele é reapresentado da meia-noite, né? Junto com o Rabicho. O Rabicho é o que nós ficamos gravando aqui depois que a gente diz tchau, até amanhã. Tudo fria. A gente fica sentadinho aqui, ajeita tudo, dá uma olhadinha no cabelo e toca mais uns 20, 25 minutos. Esse é o programa da meia-noite. Então, quem assiste o da meia-noite, assiste o programa mais completo. É verdade. Mas é um Rabicho. E o Príncipe Submarino vai estar, né? Vai estar. O Príncipe Submarino, sim. Depois da meia-noite, venham que tem Rabicho.
Já a Vanessa diz, boa noite, linda bancada. Estou adorando o programa hoje. Ela conta que a filha dela tem 2 anos de idade. Na escola já implantaram acesso ao tablet. Ela confessa que acha precoce, porém, ela alerta que a gente vive em tempos e que modernos, e que lembra que a primeira vez que foi utilizar um computador precisou de um curso. Hoje as crianças já crescem dominando tudo. Um beijo a todos, a Vanessa. Olha aqui, ó, deixa eu mandar um beijo muito especial para Joyce e para o Eduardo, que eu conheci ontem no coquetel que eu estive depois do programa. E eles aprenderam a assistir o nosso programa porque as tias, a Regina e a Cirlei Belo, são nossos fãs de carteirinha. E hoje, lá na Federação, conversando com a Dulce Zafari, eu soube que a Suzy, que o nome dela, na verdade, é Suzete, que é a secretária da Dulce Zafari, é apaixonada pelo nosso programa. E quando a Dulce não vê, ela conta tudo. A nossa bancada realmente é o máximo. Olha o que diz o Manuel. Modesta. Isso se chama bancada terapia da autoridade. Por isso a senhorinha está diminuindo a medicação. Viu, muito querida. Aqui também, boa noite, bancada linda. Concordo com a Carla em gênero, número e grau. Meu casamento durou 42 anos, mas no dia do casamento deixei bem claro que não queria que ficasse 1 minuto do meu lado, obrigado. Nunca cobrei horário, muito menos olhei carteira e celular. Essa foi muito inteligente. A morte que nos separou. Um beijo, a bancada, diz a Isabel. Olha que legal. Muito injustiçado pela tecnologia. Essa mulher. Marne Barcelos, o nosso telespectador Sérgio Corrêa da Silva, que diz assim: peça ao meu irmão Marne que novamente informe o título do livro do Warren Buffett. Obrigado, Sérgio Corrêa de Porto Alegre. Mostra o livro aí. Aqui, ó. Aí, põe aí o livro. Dicas. Tá, vamos lá. Dicas. Dicas do... Ah, é dicas? Dicas. São frases esparsas. Tá. Ele era um homem muito... Ele é um homem muito... sorri muito, atende bem as pessoas, conversa com todo mundo. Esse é o aspecto mais importante de um homem milionário, de um grande astro. Conversa com todo mundo. A dona Lídice diz que gosta muito de ti e te respeita, mas por favor, senhor Marne, comparar o Lula com um bonequinho do Alckmin, menos, seu Marne. Com o bonequinho do Alckmin? Do Alckmin, é. Mas eu não entendi. Ela acha que o Lula é melhor que o Alckmin ou que o Alckmin é melhor? É isso aí, comparar o Lula com o bonequinho do Alckmin. Ela acha que não pode comparar o Lula com o Alckmin. Tá, é verdade, o Alckmin não roubou metade. Não era para bagunçar. Olha aqui, ó, e tem uma dica aqui pro Marne, claro, uma brincadeira, de uma dica de livro. Fui à livraria e vi um livro com o título Como Resolver 50% dos Teus Problemas. Comprei 2. O Vitorino já tinha me mostrado isso aí. Mas é que ela disse com mais graça. Eu gostei muito mais. Me marcou a sua atuação. A gente riu muito mais com a cara do que o Gustavo. Dona Magda, sócio, hein? O Rio Grande do Sul está de parabéns, porque saiu a lista da revista Forbes e entre os 15 maiores clubes das Américas, não é da América, o Internacional das Américas, estão os 2 clubes gaúchos. Esse eu acho que é um regozijo pessoal para nós. O Grêmio aparece em 5º, até pelos seus títulos recentes, Mário, e o Internacional em 14º. Veja que o Flamengo está atrás de Grêmio Internacional. O Flamengo com aquela marca. É levado em conta o valor de estádio, o valor de passe dos jogadores, o valor da marca. Então, o Grêmio em 5º, Internacional em 14º, em todas as Américas, estamos na lista da Forbes. Eu não concordo pro Corinthians primeiro. Corinthians primeiro, Palmeiras em segundo. Eu acho que o Palmeiras seria primeiro, porque o valor dos passes do plantel do Palmeiras é maior do que do Corinthians. Não é título, são títulos. Mas são títulos, eu acho, não sei. São esses itens, né? O valor do estádio, o valor do passe dos jogadores. Mas eu não acho que o River Plate poderia estar entre os 2 primeiros também, o River Plate argentino. Que é um time que vale bastante, tem um estádio enorme numa zona muito valorizada em Buenos Aires também. Essa é uma relação feita por
2 ou 3 jornalistas bêbados não tinha o que fazer. Vamos fazer a relação dos melhores. Ele deprecia tudo que as pessoas fazem. Começou pela notícia do coleguinha. Já bacalhou a notícia do coleguinha. Eu me esforcei para conseguir essa notícia. E aí ainda o evento em si, entendeu? Quer dizer, o cara é de mal comum. Ele destrói todo mundo. Falando de mal comum, vocês viram aquele desembargador lá do Paraná, que coisinha? Tirou a ação do Richa da mão do Moro para mandar para outro juiz. Aí se descobriu que a filha dele é funcionária do Estado. Tem um CC no gabinete do Richa, lá na governança. Nada de graça. 7 mil por mensagem. Aí foram falar com o desembargador. Escuta, desembargador. Não, mas isso não quer dizer nada. Vecate, o conceito de ética, o constrangimento no Brasil. E o Richard foi o cara que mais roubou no Paraná. Foi água uma Ferrari de 4 milhões de reais. Ele tá todo enrolado lá com ações. Uma Ferrari, mas lá Ferrari. Tá todo enrolado com ações lá. Enfim, agora o ilustre desembargador, bom, graças a Deus, vão reformar. E ele foi presidente do TRF4, hein? De 2015 a 2017. Não, o Chicão acabou. Ainda bem que nós ainda não estamos no período eleitoral. Mas ele tem outras atividades. Não, ele é considerado. O pessoal não gosta dele no Paraná. Mas ele foi eleito e reeleito governador. O pai dele foi governador, o Zé Richa. Mas isso aí não quer dizer nada, né? Mas ele tem uma conhaque Dreyer, desde 1946, de pai para filho. Dona Magda tem razão. Isso não quer dizer nada. A família que unida permanece unida. Não é, o senhor Chicão? Não sei. Tu não acha homem bonito, Chicão? Acho, mas ele não faz daquele estilo argentino, estilo italiano, bandeiras. Brasileiro pra ti é lixo, então. Não, brasileiro é mais ou menos assim. Né? Mas tu não. É porque tu não é brasileiro. Eu faço mais estilo hollywoodiano. Eu não é um cara bonito. É verdade. Tá cheio de cara na Praça da Encol. Tu vai na Praça da Encol, tem 20 mil cara bonito. Aquele de academia. Agora não tem nenhum cara de 1,90 com um sorriso enviesado, que nem eu com a cara do Bruce Willis. O que é um sorriso enviesado? É aquele do rir assim, ó. Sem abrir a boca. Fica de frente, não mostra pra mim, mostra pra câmera como é o slow motion, por mostra pra câmera, bota, olha. Eu Bruce Willis, ele ri assim. Aí a mulher na Praça da Encol, isso é sorriso. Parece um estacionamento da Localiza lá. Para um pouquinho, parece que tu fez botox e repuxou. Faz de novo ali o sorriso. Isso é sorriso. Olha, presta atenção, olha. Agora sim, essa é a expressão. É meio mula manca, assim, sabe? Sorriso assim. Eu imagino os eu faço ideia que ele fazendo cara feio. Mas olha só, um sem boquinha aqui, eu falo. Não é sem boquinha. A minha mãe disse que ele tem boca de ondinha, que faz assim, ó. Não, a Dona Maria gosta de ti. Dizendo que botar hialurônico ácido na boca. Olha o respeito com a senhora. Só não faz ideia, Dona Maria. O que essa boquinha faz? Os lares gaúchos se dividem entre antes e depois. Faz ideia que onda dessa que dá expressão Sem boquinha. O respeito com a Dona Maria, minha mãe, minha progenitora. Sem boquinha. Me deixa sem boquinha. Eu fico preocupado quando o Mário fica sério que ele não tá gostando da condição. De alguma coisa. Não, ele tá aprontando alguma coisa pra alguém. Como é que é a tua boca? Deixa eu ver. A minha boca é maldita. A mulher vai dar um beijo, é um estalo de nariz. Ai, que maravilha. Mas pra isso tem solução. Esse cara me chama de só colocar. O cara me chama de. Olha, o preenchimento me chamou de sem boquinho, sem bundinha. Não é, eu quero deixar bumbum na nuca, que é a nova moda do mulherio também pra homem. Mas não seria um canguru? Não, assim, é bem... Isso não seria um dinossauro, aquelas coisas que tem uma coisa... o projeto, Chico? Agora esse horário é o Dona Magda já não, o projeto está passando pelo computador do Klaus Budbeck, que é o melhor colocador de metacril de bumbum de mulher. Mas tu disse esses dias que era outro. Não, várias pessoas. Eles estão fazendo concorrência para fazer a obra do Chicão. O próprio Estevão Rodrigues. Eles estão complexo de Édipo. O Chicão o de bumbum. Sabe o que é o Bebê Johnson? Ele se acha ainda o Bebê Johnson, é por isso. Ele quer ser. É claro. Como é que é? Ele não é sem boquinha. Ele tem boca de ondinha. É outra coisa. Ele tem uma boca desenhada. Tá sendo ridicularizado. A tua é torta, dele é desenhada. A mulher que morder a boca dele não consegue dar um monte de nariz.
Sobre o assunto Minha preocupação não é morder a boca. Parou, Gustavo Tonino, olha o gabarito do salão. Todo mundo aprende. Sobre o assunto dos relacionamentos, João Ricardo se pronunciou e disse: eu e minha esposa estamos casados há 33 anos e nos amamos como no primeiro ano que nos conhecemos. Não, acho barato. Parabéns, parabéns. Quero mandar um abraço pro casal Jucília e Guilherme Gama, são empresários ali da Cidade Baixa e que adoram o nosso programa, assistem o nosso programa juntos. Obrigado pela audiência e o carinho. Beijo pra vocês. Que bonitinho. A SIC, é o maior canal de televisão de Portugal e uma das maiores da Europa, está produzindo uma série especial dizendo: Brasil, não dá mais. O volume de brasileiros que estão desembarcando em Portugal, levando até cachorro, na Europa, mas especialmente em Portugal, é assustador. Você sabe que o Rio de Janeiro, e a SIC está produzindo, a SIC está produzindo uma série especial em vários capítulos que serão apresentados semanalmente, mostrando esse trajeto e o porquê que os brasileiros estão saindo do Brasil. Olha, é triste, viu? É triste. Eu assisti o primeiro capítulo e tá na internet, né? Olha, fiquei triste. Eles não estão... Os portugueses, assim, que está fazendo um trabalho muito sério, mandou repórteres para o Brasil investigar, ver os impostos, como são cobrados, a insegurança, a corrupção, a máquina pública, empreguismo, sindicatos, essa sacanagem que acabou com o país. A SIC fez uma matéria muito séria, Mari. Aliás, a gente só pode falar essa semana, né? Porque segunda-feira começa a lei eleitoral. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho pavor de fazer o que eu vou fazer agora, mas eu não quero deixar passar batido. Eu recebi essa semana um convite para um encontro com pessoas que são especializadas em administrar a ida da gente para Portugal. Para Portugal, para os Estados Unidos, que eles vêm para cá, vão fazer um encontro num lugar. Eu vou achar depois esse e-mail, justo só para isso. E sim, tem na internet agências. Sim, mas esses vêm, vão para um hotel bem bacana e tal. Então, assim, é porque tem gente, né? Sim, mas... Eles viabilizam, né? Tem de gente indo. Aliás, Portugal até pensou em rever esse acordo bilateral envolvendo uma série de coisas. Anotem, o Brasil, a partir de 2019, os brasileiros vão precisar de visto para ir para a Europa, até para Portugal. 2020. É 2020? 2020. Não faz muita diferença. Marni, os aniversariantes, o primeiro aniversariante são rápidos. Hoje a Renata Fronze. A Renata Fronze foi uma das grandes atrizes, foi vedete do Rebolado, daquela época do Rio de Janeiro, Teatro Rival, ali no centro, ali no Largo da Carioca. Renata Fronze fez parte de elenco de telenovelas, inclusive na Globo, mas fez uma série antológica na Rede Record, que era a Família Trapo. Foi maravilhosa. Trapo. Renata Fronze era uma figuraça, Renata. A fisionomia dela já era uma piada. Ela foi casada com César Ladeira. César Ladeira foi um dos maiores locutores da história da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né? Eu me lembro daquela voz, uma voz bonita, uma voz cheia, né? O rádio... que fez da Rádio Nacional a mais importante emissora de rádio do Brasil, e a Rádio Nacional do Rio é hoje, era na época que é a TV Globo hoje, com as novelas, os programas, os grandes cantores brasileiros que lá eram contratados. A Neuza Amaral, também atriz brasileira, estaria de aniversário hoje, e essa é para o Chicão Tofani. Yves Saint Laurent. Nasceu em 1936, morreu em 2008. Realmente foi um grande estilista. Não, além de um grande estilista, um grande marqueteiro e um grande perfumista. O perfume Coros de Saint Laurent é considerado o perfume mais vendido na história da perfumaria masculina, não sabia? O Coros, todo mundo um dia comprou Coros. Continua há 30 até hoje, é maravilhoso. Mais que Avanço? Avança, alta perfumaria. Perdoai, senhor, ele não tá. Vamos aos outros aniversariantes. Ney Mato Grosso, completando hoje 77 anos de idade. Maravilhoso! E que vitalidade! Meu ídolo, Ney Mato Grosso. Ele nunca foi casado, acho, né? Acho que não. Mas ele tem uma filha. Tem uma filha. Ele nunca foi casado, mas ele tem uma filha já de 50 anos, 50 e tantos. Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Participou de um dos meus programas de rádio no Rio de Janeiro. E o Ney, ele é um brincalhão, brinca, adora brincar. É um grande cantor. Além de ser um grande cantor, é muito culto. Que tu acha dele, Vitor? Muito culto. O Ney Mato Grosso é ótimo, mas o Ney Mato Grosso tem uma faceta curiosa. A gente trouxe o Ney Mato Grosso há 3 anos atrás na Festa Nacional da Música e a gente imaginava assim que ia trazer uma
Maria Bethânia, né? Encrenqueira, complicada. Não, ele é um doce. Ele é encabulado, Mari. Ele é tímido. Envergonhado, ele é tímido. Ele é tímido. Tímido, aquela figura que criou e conduziu Secos e Molhados, que inovou nos anos 70, 80. Ele é tímido, ele é chique, ele é educadíssimo. Eu fiz uma entrevista com ele nos meus tempos de Guaíba Feminina, também na festa, só que na época era a festa do disco, agora é da música, porque o disco não existe mais, obviamente. E eu lembro que ele estava hospedado no Laje de Pedra, como nós, ele usava a suíte presidencial, os guris deram para ele a suíte, e eu fui até lá para fazer uma entrevista com ele. É um doce de pessoa, educado, querido, afetuoso, uma pessoa sem nenhuma frescura. Outro aniversariante, o grande ator italiano Giancarlo Giannini. Giannini fez alguns filmes espetaculares, porque lá na Europa toda, franceses, italianos, alemães, eles trocam os atores e cada país recebe uma voz falando italiano. Quando você assiste um filme italiano com um ator francês, não é ele que está falando. Rocco e seus irmãos, por exemplo, Alain Delon, ele fala italiano no filme, não sabia falar uma palavra em italiano, ele foi dublado no filme, então existe essa dublagem. Eu assisti até filme alemão que o Giannini participou. Ele tem um filme fantástico onde ele mata a namorada com a Sofia Loren, ele é simplesmente um grande ator, né? Um grande ator, o Giannini. Bom, a Bruna Lombardi. Agora vocês vão cair duros. Sabe quantos anos? Sei. 66. Exatamente. Nossa. 66, ela maravilhosa. Continua com o Richelle, mora fora daqui, mora em Los Angeles, se não me engano. A Bruna, uma vez conversando com ela, já nessa época em São Paulo, e a Bruna, eu disse, mas Bruna, como é que você consegue levar o seu casamento com o Richelle? O Richelle é boa pinta, o Carlos, absolutamente profissionais, marca o horário, ela chega no horário, a secretária confirma o horário, que horas a dona Bruna tem que chegar, é perfeito, perfeito. Além de ser uma grande poetisa e linda, né? Ela é linda, belíssima. E ela disse, olha, é a arte do sortilégio o relacionamento, é a arte do mistério. A mulher tem que ter mistério, a mulher tem que ser misteriosa. E o homem nunca pode ter certeza do que a mulher vai fazer. E eu fiquei pensando, não é de graça que ela está casada até hoje com ele. O Sam Mendes, que é um diretor de cinema e teatro, produtor britânico. Fez um filme do James Bond. Isso, o Marcelo de Carvalho, apresentador aqui da nossa TV, da Rede TV, Marcelo de Carvalho, sim. que era casado com Luciana Gimenez e que apresenta o programa. Vice-presidente da Rede que a gente ia imaginar que a Luciana Gimenez ia levar uma curva, né? E ele já está com outra. Sim, mas óbvio, foi por isso, né? E amiga dela, né? Tá com quem? José Padilha, completando hoje 51 anos. E ele, de aniversário hoje, Sérgio Moro, 46 anos de idade. Querido! A louca, parabéns pra você. Esse merece. Olha aqui, ó, Russo, a gente já falou tanta coisa, já fez tanta coisa aqui que eu não lembro se a gente falou que o Paulo Rabelo de Castro se pediu que o PSC liberasse ele da sua candidatura a presidente para ser o vice de Álvaro Dias. Não, então tá aí a notícia, tá? Paulo Rabelo de Castro desiste da sua candidatura e será o vice de Álvaro Dias. Pelo menos é o que está rolando assim nesses últimos minutos. Temos mais um recadinho aqui do WhatsApp. Boa noite, bancada linda. Hoje estão todos muito elegantes, parabéns. Assisto diariamente o programa da meia-noite, mas hoje resolvi assistir ao vivo. Só que de repente a Magda deu tchau. Gente, é muito curtinho, nem senti passar. Hashtag por mais tempo de programa ao vivo. Amo vocês. Como é o nome da pessoa? A Cristina de Porto Alegre. Cristina, eu também te adoro. Te acho uma pessoa super querida. Entendeu? Estamos pensando em te chamar para integrar a bancada aqui, quando o programa ficar 4 horas por dia. Ela colocou assim no final. Colocou assim no final, não fiquem bravos. Não seria ruim, né? Olha aqui, ó, www.osul.com.br é o nosso endereço eletrônico que você pode ter acesso
baixando o aplicativo na plataforma que você quiser. As notícias que nós tratamos aqui, outras notícias, a atualização dessas notícias, você tem sempre no osul.com.br. Ou seja, a informação vai até você sem custo algum. Estamos dizendo, posso fazer? Eu, na verdade, quero mandar um abraço para a dona Marta, da Praia do Barco, que nós andamos falando na Praia do Barco, nos eventos aqui, e ela disse que assiste com o netinho dela, de 9 anos, querido. Então, um abraço a eles lá, por estarem na nossa querida Praia do Barco, esperando eu e o Vitorino iniciar a temporada. Isso, Muito temporada da Praia do Barco. Será cercada de algumas apresentações especiais. O doutor Ruxo já está preparando o repertório. Sim. Atualizando, estamos atualizando o repertório de verão. Muito bem. Durmam com esse barulho todo. A gente vai conversar mais sobre esse assunto amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Um beijo para todos, até lá.